Este programa contém dramatizações de eventos reais e material adulto que pode ser inadequado para alguns telespectadores. Atração perigosa. O casal perfeito. Em 1987, Scarborough, um subúrbio de Toronto, em Ontário, está alerta. Um estuprador em série está atacando meninas adolescentes. Quando as mulheres voltavam para casa tarde, naquela época, os ônibus só paravam no ponto. Seria fácil ver quem estava no ônibus, fosse homem ou mulher, se ele se posicionasse na hora que o ônibus estivesse parando. Ele andava pela rua, se escondia em algumas casas e seguia a vítima. Se ela andasse bastante ou entrasse numa rua escura, ele a atacava. Em apenas 4 semanas, 2 garotas são brutalmente estupradas e torturadas. Além da agressão sexual, havia o trauma físico associado ao ataque. Ele violava a vítima, ele usava termos degradantes enquanto violentava aquelas moças. Fazia coisas assim. Em alguns casos, ele forçou a vítima a se humilhar. A Polícia Metropolitana de Toronto não tem muitas pistas. Nenhuma das vítimas viu o rosto do agressor. Ele disse que se eu não parasse de gritar, ele ia... A Polícia de Toronto monta vigilância na área e duplica as patrulhas. Quando os detalhes dos estupros são publicados, a cidade é tomada pelo medo. A população local foi avisada para que todos na região de Scarborough soubessem e pudessem se proteger. A polícia disponibiliza uma linha especial. Bom dia, Força-Tarefa de Scarborough. E recebe centenas de ligações, mas nenhuma com dados consistentes. A população de Scarborough é de classe alta. Ninguém achava que um morador local fosse capaz de cometer crimes tão horríveis. Havia muita preocupação. Uma força-tarefa foi destacada para isso. A polícia fez reuniões na prefeitura e avisou as mulheres que havia um estuprador na região. Paul Bernardo, de 23 anos, é contador e mora em Scarborough. Ele era muito charmoso. Sabia seduzir as pessoas. Mas Paul tem um lado obscuro. Paul Bernardo é psicopata, narcisista e sádico sexual. Não é o ato de maltratar que excita o sádico sexual. É o sofrimento da vítima. Pode ser sofrimento psicológico ou sofrimento físico. O psicopata muda de personalidade para se adaptar ao ambiente em que ele estiver agindo. É muito manipulador, mentiroso crônico e narcisista, ou seja, é muito egoísta e se considera o centro do universo. Todos existem para lhe dar prazer. Ele escapa da polícia e continua a atacar as jovens de Scarborough. Paul Bernardo tinha fixação por meninas virgens. Acho que é muito simples encontrar uma explicação para isso. Paul Bernardo gostava muito de se sentir poderoso. Ele adorava o poder. E parte do poder que ele mais apreciava era a fantasia de deflorar as moças, tirando alguma coisa que elas tinham.
Mas nem sempre ele consegue. No dia 27 de julho, uma das garotas resiste ao ataque. Ele a espanca brutalmente antes de fugir. Ele não sentia culpa, remorsos nem compaixão, mas era muito charmoso, um rapaz simpático que disfarçava essa terrível compulsão criminosa sob uma aparência inofensiva. Bernardo esconde com habilidade seu segredo. Para os outros, ele aparenta ser um jovem canadense normal. No dia 17 de outubro de 1987, Paul Bernardo conhece a jovem de 17 anos, Karla Homolka. Ela veio para uma convenção na cidade. Uma convenção sobre animais. Ela trabalhava em um pet shop. E Bernardo foi lá com um amigo. Os dois viram Karla e as amigas. Paul, com todo o seu charme, se aproximou. Ela era muito atraente. Tinha um corpo bonito e ficou totalmente encantada por ele e faria qualquer coisa. Quando um sádico sexual quer fazer com que uma pessoa participe de seus atos e seja obediente, ele usa 5 passos específicos. O primeiro é identificar uma pessoa que seja vulnerável. Ele viu nela uma pessoa que podia controlar. Eles acabaram indo a um motel e mantiveram relações sexuais. Quando começou o relacionamento dela com Paul Bernardo, ela era uma mocinha de cidade pequena. Ela tinha 17, 18 anos e não era ingênua. Mas não tinha experiência com as coisas da vida. O sexo veio primeiro. Eles se sentiam atraídos, não necessariamente apaixonados. Não foi fácil convencê-la. Para começar, ela era muito determinada. É difícil entender por que alguém assim, uma pessoa muito inteligente, por sinal ela tinha QI alto, como alguém assim não percebeu o perigo. Karla Homolka mora com os pais a 1h30 de Toronto, na cidadezinha de St. Catharines, perto das cataratas do Niágara. Depois disso, ele começou a sair com ela, ia de carro até St. Catharines e ficava com ela quando ainda morava em Toronto. Para Karla, Paul é o homem perfeito. Ela era garota de cidade pequena, louca para sair de St. Catharines. Paul Bernardo morava em Toronto e era sua chance de ir para a cidade grande. Ele entrou na vida dela e a arrebatou. Ela estava estudando na época. Ele tinha um carro bonito e impressionava todo mundo. Eram estudantes e ela mergulhou de cabeça. Não demora muito até ela ceder aos seus encantos. O segundo passo é a sedução. Ele usa as mesmas técnicas que todos usam para seduzir o sexo oposto quando querem manter relações sexuais. Ele é atencioso, dá presentes, é espontâneo. E depois de algum tempo, a vítima se apaixona por ele. O terceiro passo é mudar os hábitos sexuais dela. Ele começa a introduzir certas atividades sexuais durante a relação que ela nunca havia praticado. Durante o relacionamento de Paul e Karla, aumentam os brutais ataques em Scarborough. Em novembro de 1988, o número de estupros chega a 7. Ele disse que não era a mesma coisa. Sexo consentido não era a mesma coisa, não era excitante e não satisfazia tanto quanto o estupro.
Ele alimentava muita raiva contra as mulheres. Mas de onde vinha tanto ódio? Vinha da mãe? Vinha da babá? Vinha da namorada? De quem? Não temos resposta para essa questão. Ele descobriu aos 15, 16 anos que o homem que achava ser seu pai, na verdade não era. Seu pai era outra pessoa. Ele cresceu em um ambiente muito tumultuado e inconstante. Essa foi sua formação. Alguns meses depois, em Scarborough, Paul faz sua 11ª vítima. Finalmente, os investigadores encontram uma pista importante. Uma das moças conseguiu identificá-lo. Foi feito um retrato falado. E a semelhança com Bernardo era simplesmente incrível. O retrato falado é divulgado 2 dias depois. A polícia fez uma grande divulgação, estava em todos os jornais, em inúmeros quadros de aviso. Os investigadores seguiram milhares de pistas. Durante 6 meses, interrogam 300 homens, inclusive Paul Bernardo. Uma caixa de banco ficou desconfiada quando ele entrou e olhou para o retrato falado. Os amigos também perceberam a semelhança, brincaram com ele, mas ele achava graça. A polícia de Scarborough interroga Bernardo no dia 20 de novembro. Apesar de ser muito expansivo, ele não tinha jeito de vilão. A polícia o interrogou, colheu amostras de DNA. Tinham suspeitas, mas havia outros suspeitos. Ele ofereceu voluntariamente a amostra de DNA. Como se sabe, qualquer homem que se recusasse a fazer o exame se tornaria mais suspeito do que outro que aceitasse. Por isso ele se ofereceu e não criou nenhum caso. Acho que isso diminuiu bastante as suspeitas sobre a pessoa dele. A polícia libera Bernardo, acrescenta sua amostra às de outros 300 suspeitos e inicia o lento processo de análise. Naquela época, o teste de DNA não era tão sofisticado e rápido como é hoje. Apesar das centenas de suspeitos, as investigações caminham devagar. Havia muita preocupação, mas os ataques pararam misteriosamente. A força-tarefa se desfez e Paul Bernardo simplesmente foi embora. Naquele outono, Paul vai morar com Carla e os pais dela em St. Catharines. Ele confessa a Carla ter sido interrogado pela polícia. Ele poderia insinuar que era culpado para ver a reação dela. Ele poderia contar a ela que era o estuprador para ver como ela ia reagir. Ele resolveu esperar um pouco e usar isso mais tarde. Alguns meses depois, a polícia de St. Catharines é chamada para investigar um estupro. A nova vítima de Paul é uma garota de 14 anos, sequestrada na rua em plena luz do dia. Ele se arriscava muito não porque fosse imprudente, mas porque se considerava todo-poderoso. E cada vez que conseguia escapar de seus crimes, mais ele se convencia de que era onipotente. Depois de morar vários meses com os Homolka, Paul se interessa por Tammy, a irmã de 15 anos de Carla. Tammy Lynn era a irmã caçula de Carla. Paul vinha de uma cidade grande e começou a flertar com ela. Mais tarde, como gostava de meninas, de atacar garotas mais jovens, Paul disse para Carla que queria fazer sexo com a irmã dela. O motivo de Paul Bernardo querer Tammy, a irmã mais nova de Carla, é que ela era virgem. Representava a juventude pura e também era um teste. Até onde Carla seria capaz de ir para agradá-lo, satisfazê-lo. Ele insiste que ela o ajude a violentar Tammy.
Carla trabalhava numa clínica veterinária e tinha acesso a medicamentos. Foi ela quem levou as drogas para casa. Carla escolhe vários sedativos. O plano era pôr droga na bebida. Ela desmaiaria. Paul se aproveitaria dela e gravaria tudo. Depois eles a colocariam na cama. Nessa hora ela deveria ter dado um basta. Ela deveria ter dito a ele: que história é essa? Você quer violentar minha irmã? Tá louco? Você é um maníaco. No dia 23 de dezembro de 1990, Paul e Carla colocam um plano em ação. Eles beberam naquela noite. Os pais foram dormir. Não havia motivos para suspeitar de nada. Carla oferece a Tammy vários drinks misturados com comprimidos para dormir. Ela encharca um pano com anestésico para ter certeza de que Tammy não vai acordar. Vamos filmar? Beleza? Isso mesmo. Duas irmãzinhas. Ela teve chance de acabar com aquilo. Carla podia ter parado, mas não parou. Ela simplesmente concordou com o plano. Eles se alternam durante o estupro de Tammy. E de repente, ela começa a sufocar. A pobre menina começou a passar mal porque havia bebido muito e havia drogas naqueles drinks. Ela vomitou e aspirou o próprio vômito para dentro dos pulmões. Carla e Paul ligam para a emergência. Os policiais que atenderam ao chamado acharam que se tratava de mais uma adolescente que havia bebido demais, vomitado e sufocado, e não deram muita importância. Três horas depois, Tammy morre no hospital. Paul ficou fora de si. Estava chorando. Quando a polícia chegou, ele estava nervoso, muito perturbado. Acho que ele não queria que ela morresse, mas deu um show. E, bom, ele não parecia um suspeito. Nessas circunstâncias, não havia motivos para suspeitar do crime. Os exames médicos concluem que Tammy morreu sufocada com o próprio vômito depois de ingerir muito álcool. No dia 27 de dezembro de 1990, Tammy Lynn Homolka é enterrada. Paul culpa Carla pela morte. Paul achou que por trabalhar na clínica ela devia saber, devia ter controlado a quantidade de comprimidos que deram a Tammy Lynn. Ansiosa por recuperar o amor de Paul, Carla faz tudo o que ele manda para compensar seu erro fatal. Ela assiste ao vídeo do estupro de Tammy e veste as roupas que eram dela. Eles tinham um segredo terrível que só eles conheciam. Eles sabiam a verdade e então foi exatamente isso que os manteve juntos. Perturbados com a morte da filha caçula, os Homolka pedem que Paul se mude, para passar pelo processo de luto a sós. Paul inicia a segunda parte do plano. Junto com Carla, ele se muda para Port Dalhousie, a 7 quilômetros de distância de St. Catharines. O quarto passo é isolá-la socialmente. Ele não quer que ela conte aos amigos e parentes o que está acontecendo. No inverno de 1991, Paul e Carla começam a planejar uma grande festa de casamento. Ela queria uma grande festa, apesar de os pais ainda estarem de luto pela morte da irmã. Mas o casamento que está por vir não contém um crescente apetite sexual de Paul. Ele sempre dizia que queria levar alguém para casa para manter relações sexuais. Acho que o mais correto seria dizer estuprar várias vezes, o quanto quisesse. Ele contou isso a Carla e ela... Bom, ela não se opôs. A razão disso é que ela precisa de atenção e afeto. Ela sabe que enquanto for complacente, vai receber a atenção e o carinho que são importantes para ela.
Paul estava passando um tempo em Burlington. Talvez procurando outra vítima, estudando a região para agir. Leslie voltava para casa depois do enterro de uma amiga. Já era bem tarde. Ela sabia que a mãe estava brava, então resolveu entrar pelo quintal para criar coragem antes de entrar em casa. E, de repente, deu de cara com Bernardo. Olá. Tudo bem? Você tem cigarro? Eu tenho. Mas está no meu carro. Tá bom, vamos lá buscar? Claro, vamos lá. Às 2h da manhã do dia 15 de junho de 1991, Leslie Mahaffey, de 15 anos, desaparece de seu próprio quintal. Durante 2 dias, Leslie é brutalmente violentada e aterrorizada. No dia 29 de junho de 1991, 2 semanas depois do sequestro de Leslie Mahaffey, o nível da água do vizinho Lago Gibson diminui. O que aconteceu foi que um pescador que veio até aqui para pescar resolveu ir até o meio do lago e percebeu que havia alguns blocos de cimento. Quando ele pisou num deles, a parte de cima levantou e expôs um pedaço do corpo. Quando chegamos aqui, notamos que havia vários blocos de cimento iguais. E a investigação revelou que o resto do corpo, menos o torso, realmente estava em outros blocos. Logo depois, recebemos outra chamada, novamente de um pescador que estava numa ponte não muito longe desse local. Ele avistou um torso flutuando embaixo da ponte. E nós presumimos que era o torso que faltava nos restos que encontramos no Lago Gibson. Aqui? Alguém havia tentado esconder várias partes do corpo. Mas felizmente esse alguém não tinha feito a coisa direito. A polícia de Niagara faz uma busca intensiva no local do crime, mas encontra poucas pistas. Os restos mortais são levados para serem analisados por um médico legista. Naquela mesma tarde, Paul e Carla casam-se em uma luxuosa cerimônia próxima às cataratas do Niágara. Depois da recepção, eles partem para o Havaí, para 2 semanas de lua de mel. Em Niágara, a polícia trabalha na identificação da vítima. Eles notificam as jurisdições próximas sobre as partes do corpo encontradas no Lago Gibson. A polícia de Halton estava investigando o caso de uma pessoa desaparecida. No início, achamos que o desaparecimento de Leslie Mahaffey fosse um caso comum de alguém que não tinha voltado para casa. Soubemos pela polícia de Niágara, com quem trabalhamos em conjunto, do corpo esquartejado que haviam encontrado no Lago Gibson. Foi aí que tivemos certeza. Os exames médicos constatam que Leslie Mahaffey foi estrangulada antes de ser esquartejada. Kent Laidlaw e 2 colegas correm para notificar a família Mahaffey antes que a história seja divulgada pela mídia. Mas a polícia não tem respostas para a família enlutada. Foi muito difícil porque não tínhamos suspeitos. As informações eram escassas. As polícias de toda a região se unem para encontrar o assassino de Leslie. Quando a investigação passa de pessoa desaparecida a homicídio, aumentam o nível de compromisso, os recursos, a intensidade das buscas. Tudo muda muito. E mudou dramaticamente em Burlington, porque lá não há muitos homicídios. Elas se voltam para a única pista: o cimento pré-fabricado usado para esconder os restos mortais de Leslie. Depois de investigar inúmeras lojas, a polícia continua sem pistas. Algumas semanas depois, os recém-casados voltam do Havaí. Eles estavam voltando do aeroporto quando os pais de Carla contaram que encontraram um corpo no Lago Gibson. Paul ficou nervoso, é claro.
mas demonstrou calma quando soube do fato. Mas ficou com Carla. E pode ter sido a partir desse momento que ele começou a bater nela. Ele culpa Carla por não saber do refluxo da água no Lago Gibson. Paul e Carla mantêm-se em silêncio nos 9 meses seguintes, esperando para ver se são suspeitos do assassinato de Leslie. Quando percebeu que as investigações não chegavam a lugar nenhum, ele resolveu agir de novo. Desta vez quis que Carla fosse com ele. Havia uma escola nas redondezas. Ele foi de carro até lá, pois sabia que havia muitas estudantes jovens e atraentes. Ele precisava da ajuda de Carla para atrair alguém até o carro. Paul sabe que as vítimas mais jovens resistem a se aproximar de um homem estranho, mas que se aproximariam de Carla. É quando avistam Kristen French, de 15 anos. Pararam o carro no estacionamento de uma igreja próxima à escola, por onde Kristen passava todo dia por volta de 4 horas da tarde. Eles estacionaram o carro e o plano era segurar um mapa e pedir informação. Ela fingiu que eles estavam perdidos. E Kristen, que era uma garota muito cautelosa, foi totalmente enganada, pois não achou que uma mulher pudesse estar envolvida num plano de assassinato. Ao ver que Kristen French não volta da escola, os pais imediatamente registram queixa na polícia. Kristen era uma pessoa muito responsável. Ela nunca ia a algum lugar sem avisar antes. Por isso, ao não voltar para casa naquele dia, os pais sabiam que alguma coisa tinha acontecido. Nossa atenção se voltou para o estacionamento da igreja. E logo descobrimos algumas evidências no local que acreditávamos não se tratar de uma pessoa desaparecida, mas de um sequestro. A prova é enviada para análise no laboratório criminal. A polícia vasculha a área em busca de qualquer pessoa que possa ter visto o sequestro. Tínhamos uma linha direta para receber qualquer informação. If anybody's seen my daughter, Kristen French, I'd like to know from the Niagara police as quickly as possible. Levantamos a ficha de todos os homens com antecedentes de violência sexual que moravam na região e investigamos. Os esforços da polícia são recompensados ao descobrir que várias pessoas viram o sequestro. As testemunhas viram quando ela foi jogada no carro, mas só sabiam que eram 2 pessoas. Não sabiam dizer o sexo, por isso nós presumimos que fossem 2 homens. Depois recebemos a pista de um determinado carro. Ele foi visto saindo do estacionamento por algumas testemunhas. Então, a partir daí, prosseguimos as investigações. Paul e Carla mantêm Kristen em cativeiro na casa deles. Eles a forçaram a participar de todo tipo de atos deploráveis. Ela ficou amarrada no armário. Deve ter ficado lá 1 ou 2 dias. Algumas vezes, Paul saiu para buscar comida e deixou Carla sozinha com Kristen. Carla teve várias oportunidades, acho que pelo menos 2, para soltá-la. Ela poderia simplesmente ligar para o serviço de emergência, haveria dúzias de viaturas em 30 segundos. Mas Carla não fez isso. O sequestro causa furor na mídia. We want to know that we are thinking of you and that everything can be done is being done. And we'll get you back. I know the families believe it. I believe it that Kristen is out there alive. Tudo foi feito de um modo bem descarado, no estacionamento de uma igreja, numa rua movimentada, no meio da tarde. Todos se sentiram vulneráveis. Os pais achavam que suas filhas podiam ser as próximas vítimas. A gente não imaginava que Leslie Mahaffey tivesse aquele fim, assassinada e jogada no lago. Todos ficaram muito preocupados. Funcionários da escola de Kristen iniciam a campanha da esperança de Green Ribbon,
rezando para que ela volte ilesa. Achávamos que talvez conseguíssemos encontrá-la com vida. Essa era a esperança e o desejo da força-tarefa. No dia 30 de abril, 10 dias depois do desaparecimento de Kristen French, um homem encontra seu corpo sem vida próximo a Burlington. A autópsia revela que, assim como Leslie Mahaffey, Kristen French foi estrangulada até morrer. Carla teve a chance de praticamente se redimir se salvasse a vida dessa jovem, mas não fez isso. No dia 15 de maio de 1992, a polícia de Ontário se mobiliza e cria a Força-Tarefa de Green Ribbon para esclarecer os 2 assassinatos. A população de St. Catharines queria que o assassino fosse pego. E a polícia trabalhava dia e noite, mas continuava sem nenhuma pista. Paul foi cuidadoso, muito cuidadoso. A Força-Tarefa investiga inúmeras informações relacionadas aos homicídios. Um homem aparece, sugerindo que seu amigo, Paul Bernardo, podia estar envolvido. Esse amigo achava que ele era o responsável, que era o estuprador de Scarborough e que era violento com mulheres. Os investigadores fazem uma visita a Paul Bernardo. Ele está calmo, tranquilo, e até admite ter sido interrogado no caso de estupro de Scarborough. Os investigadores confirmam que ele estava entre as centenas de interrogados e que seu DNA ainda estava sendo analisado. Com certeza ele não é o estereótipo que as pessoas imaginam. Um jovem bonito e simpático morando numa bela casa com a esposa que estava trabalhando. Não havia nada que levantasse suspeitas, nada em seu passado, nenhuma ficha criminal que fizesse a polícia suspeitar mais dele do que dos outros que estavam sob investigação na época. Um detalhe a favor de Paul é que ele não dirige o modelo de carro que as testemunhas viram sair do local onde Kristen foi sequestrada. Paul estava se divertindo muito. Fazia comentários sobre a incompetência da polícia, que nem sabia que carro devia procurar. Paul se sente invencível e se volta para Carla, completando os 5 passos. Ela faz absolutamente tudo o que ele manda. Ele acredita que nenhuma mulher decente concordaria com esse tipo de comportamento e por isso tinha razão. Nenhuma mulher presta. Então, o 5º passo é o castigo. Um ano e meio depois da cerimônia nas Cataratas do Niágara, o casamento de Paul e Carla Bernardo acaba. Ele batia tanto em Carla que ela ficou com os 2 olhos roxos depois de apanhar com uma lanterna que ela mesma deu a ele. Esse foi o começo do fim. No dia 4 de janeiro de 1993, a mãe de Carla a convence a se separar de Paul e a prestar queixa de agressão contra ele. Enquanto faz as malas, Carla procura freneticamente as fitas incriminadoras dos ataques sexuais contra Tammy Homolka, Leslie Mahaffey e Kristen French. Mas ela não as encontra. Enquanto Carla se esconde de Paul na casa de parentes em Brampton, a polícia de Niágara prende Paul no dia 6 de janeiro de 1993 por agredir Carla com arma fatal. Mas no dia seguinte ele é solto sob fiança. 3 semanas depois, a Força-Tarefa de Green Ribbon faz avanços no caso.
Tínhamos falado sobre Paul Bernardo em Toronto várias vezes e não havia nada que o ligasse aos estupros de Scarborough ou aos assassinatos. Mas Toronto havia examinado o DNA de Paul e o identificou como o estuprador de Scarborough. A força-tarefa começa a vigiar Paul, enquanto os investigadores de Scarborough obtêm os mandados necessários e consolidam a acusação. Não havia provas na época, mas as evidências estavam lá, eram fortes. Havia estupros na região de Toronto. Depois que ele se mudou para nossa região, começaram os homicídios. Era só reunir as evidências para provar. A polícia interroga Carla, esperando que ela incrimine Paul pelos assassinatos. Ela pensou que queriam falar sobre a queixa de violência doméstica, mas começaram a fazer perguntas sobre os estupros. Ela fica na defensiva e não colabora, e pede um advogado. O advogado de Carla liga para o promotor de Toronto e propõe um acordo, no dia 14 de fevereiro. Tudo leva a crer que conversaram sobre suposições. E se eu entregasse uma testemunha dos homicídios e se aquela pessoa estiver envolvida, o que vocês fariam por mim e pela minha cliente? E por aí vai. Nesse meio tempo, ele também manda a Carla consultar um psicólogo e um psiquiatra. Eles acreditaram na história de que ela era uma vítima complacente e fizeram um relatório. Armados com o relatório, eles negociaram o acordo. Parte do acordo dizia que Carla seria o que os americanos chamam de rainha por um dia. Ela falaria com a polícia sem se incriminar, contando o que tinha visto. Carla contou à polícia que Paul matou Leslie Mahaffey e Kristen French depois de estuprá-las por vários dias. Ela disse que tinha fitas de vídeo para provar. Ela jogou toda a culpa em Paul, dizendo que ele era o responsável e que ela só o acompanhava fazendo exatamente o que ele pedia. Do contrário, seria espancada e também ficaria ferida. Ela era a única testemunha dos crimes, dos assassinatos. A polícia concluiu que precisava do testemunho dela. Acho que não entendiam bem o papel dela e assinaram o acordo. Em fevereiro de 1993, a polícia prende Paul Bernardo pelos estupros de Scarborough e pelos 2 homicídios. Mas ele não foi incriminado pelos homicídios, porque não havia provas suficientes que o ligassem aos crimes, além do depoimento de Carla depois do acordo. Ele foi levado para o escritório da Força Tarefa, onde havia fotos em tamanho natural de Leslie Mahaffey e de Kristen French. Senhores, deixem a porta aberta. Fiquem do outro lado. Eles achavam que ele ficaria chocado e confessaria. Foi colocado de frente para uma câmera e ficou dizendo: quero falar com meu advogado. Quando vou falar com meu advogado? Não tenho nada a dizer. Muito obrigado. Eles vasculharam a casa de Bernardo por 71 dias. Encontraram vários objetos suspeitos, mas nada que ligasse Paul diretamente aos assassinatos de Leslie e Kristen. No dia 17 de maio, Carla mostra à polícia o local onde Paul manteve as garotas em cativeiro dentro da casa. A polícia encontra traços de DNA, provando que Kristen e Leslie estiveram na casa. No dia seguinte, Bernardo é acusado por 2 homicídios em primeiro grau. Em troca de seu testemunho contra Paul, Carla é julgada por 2 homicídios involuntários, em julho de 1993. Ela é condenada a 10 anos de prisão. Ela lembrou que não havia falado para a polícia da irmã, Tammy Homolka. Ela conta a história e, por causa disso, a pena é corrigida. No final, são 5 anos por Leslie, 5 por Kristen e 2 por Tammy. Este foi o acordo. No total, ela pegou 12 anos.
O acordo foi simplesmente lamentável. Foi chamado de acordo com o diabo. Ela deveria pegar prisão perpétua, mas só pegou 12 anos. Dezesseis meses depois do acordo, John Roses assume o caso de Paul Bernardo e descobre o que aconteceu com as deploráveis fitas de vídeo. Paul as escondeu dentro do forro do banheiro. Elas estavam desaparecidas há meses. As fitas mostram Bernardo e Carla praticando voyeurismo, tirando fotos através de janelas de pessoas tirando a roupa. Elas mostram a agressão sexual e confirmam o confinamento ilegal de Leslie Mahaffey, que estava de olhos vendados. Confirmam o confinamento ilegal e o estupro de Kristen French. Registram a agressão sexual de Tammy Homolka e a participação dos dois, Carla Homolka e Bernardo. As fitas são exibidas durante o julgamento de Paul. Há uma comoção pública quando as fitas revelam o verdadeiro envolvimento de Carla. Carla é um tanto mais psicopata do que Paul. E as fitas mostram que ela participou, que estava alegre durante os ataques. E, a seu modo, estuprou as garotas, tanto quanto Paul. Sem dúvida, é uma pessoa seriamente doente. Eles acreditaram na história de que ela era uma vítima complacente e fizeram um relatório. Quando começou o relacionamento dela com Paul Bernardo, ela era uma mocinha de cidade pequena e não era ingênua. Paul admite os estupros, mas nega ter matado Leslie e Kristen. Ele disse que ia deixar Leslie Mahaffey ir embora porque ela estava com os olhos vendados e não sabia onde estava. E no caso de Kristen French, que deixou Carla sozinha com ela. Quando voltou, ele a encontrou morta. No dia 1º de setembro de 1995, 8 anos após cometer seu primeiro estupro, o júri condena Paul Bernardo pelos assassinatos de Leslie Mahaffey e Kristen French. E o condena à prisão perpétua. No dia 23 de novembro de 1995, Paul declara-se culpado de todas as acusações de estupro e pelo homicídio involuntário de Tammy Homolka. Ele é declarado um criminoso perigoso e provavelmente jamais sairá da prisão. Em 2001, depois de Paul Bernardo esgotar todo tipo de apelação, as fitas de vídeo são destruídas. No dia 4 de julho de 2005, Carla Homolka sai da prisão depois de cumprir integralmente a sentença. Ela leva uma vida normal, tem um filho, nem Tammy, Kristen French ou Leslie Mahaffey terão essa chance. Eu acho que, na minha opinião, foi um erro da justiça. Até hoje, o papel de Carla nas mortes de Leslie Mahaffey e Kristen French continua um mistério. As pessoas acusam Carla, com razão, mas elas esquecem que Paul Bernardo era extremamente violento. Não tenho a menor dúvida de que foi ele o instigador. Isso diminui a gravidade do que Carla fez? Certamente não. Eles não poderiam ter cometido os assassinatos sozinhos, mas juntos formaram uma entidade maior do que a soma individual das partes. Eu não tenho a menor dúvida de que ele foi o assassino e ela facilitou a execução desse esquema sórdido e diabólico. Versão brasileira Vox Mundi.